ofertas de material escolar estão na Ed Papelaria. Livros, mochilas, cadernos, lancheiras, estojos, super novidades em presentes e muito mais. Aproveite agora! E lembrando que na compra da sua lista de material escolar completa, você tem um super desconto. Após a pandemia, volte às aulas com economia no Só Ed Papelaria e Presentes. Entrega a domicílio na região do Castelo, Alípio de Melo, Ouro Preto e Dona Clara. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 98513-1221. Esse foi mais um comercial da campanha Parceria Massa. É a 90.3, junto com você, nos melhores e piores momentos. Na Rádio da Massa, é hora de viajar no tempo. No ar, Nós é Galo. Histórias do Galo em 1 minuto, com Júlio Lazzarotti. Campeão mundial 2 vezes da Copa América, Copa Centenário, Copa Comembol e Campeonato Mineiro. Vencedor do Troféu Guará, 2 vezes bola de prata e 1 vez bola de ouro da revista Placar. Já sabem o que eu tô falando, não? Vou ajudar. Vai que é sua, Tafarel. Aí fica fácil de falar de Cláudio Tafarel, que chegou no Galo após ser campeão da Copa do Mundo em 1994 e por aqui jogou de 95 a 98. Tafarel certamente está no hall dos melhores goleiros que vestiram o manto. E a idolatria não é por conta do título mundial conquistado na seleção. Vem da pessoa simples que conquistou diversos amigos e que sempre, ao término dos treinos, quando deixava o centro de treinamento, procurava deixar uma palavra amiga aos funcionários mais humildes, além de, por vezes, dar apoio financeiro nas horas difíceis. Encabeçava a lista de doações de cestas básicas dos funcionários do Atlético, quando os salários atrasavam. Foram 191 jogos, 105 vitórias, 44 empates e 42 derrotas. É o 5º goleiro que mais atuou pelo Galo. Sua estreia foi em 8 de fevereiro de 95 no jogo Atlético 3, Flamengo 2. E seu último jogo foi Caldense 0, Atlético 2, no dia 3 de maio de 98, quando Jota Quest e seu hit Fácil bombava nas rádios do Brasil. Fácil, extremamente fácil pra você, eu e todo mundo canta junto. Fique ligado, a qualquer momento, Nós é Galo. Histórias do Galo em 1 minuto. 90.3. A Rádio da Massa. 8:02, boa noite. A partir de agora, a 90.3 chega junto e dá um rolê com a massa. Tudo sobre futebol americano, feminino, esportes e tudo que rola nas bases do Galo. No ar, rolê com a massa. No comando, Júlio Lazzarotti.
do Arquibancada do Galo, www.arquibancadadogalo.com, mais interativo, com podcast, tem muito vídeo, tem muita informação lá para vocês, textos legais, então acesse o nosso humilde site e faça parte aí com suas sugestões, suas ideias, bora para Arquibancada. Vamos falar aí dos fatos ocorridos no dia 8/5. Bora lá? Tafarel faz aniversário, goleiro campeão mundial, que até, olha pra você ver que coincidência, falamos dele agora, né? Foi campeão mundial pela seleção brasileira, atuou no Galo entre 95 e 98 e realmente é um dos melhores goleiros da história do clube. Guilherme Alves, o atacante, esse aí guardava. Esse não bobeava não, viu, Juliano? Ah, fantástico, esse era sensacional. Teve uma ótima passagem entre 99 e 2003, foi artilheiro do Brasileirão em 99 e atualmente é o 7º maior artilheiro da história do Galo. Domingo é aniversário do Diego Tardelli, que também tem uma história linda com a torcida do Galo aí, com o time do Galo. Não é verdade? E em 1966, no dia 8 de maio, o Galo venceu o América por 2-1 num amistoso. Em 69, Atlético 1, Formiga 0, pelo Mineiro daquele ano. Pelo Brasileiro de 1983, em 8/5, Atlético 4, Sport 1. Em 2008, pela Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de finais, Galo 0, Botafogo 0. Em 2011, aí é lindo, hein? Galo 2, Cruzeiro 1. Final do Campeonato Mineiro de 2011, coisa linda, né? E em 2013, Galão de novo, 4-1 em cima do São Paulo, jogo de volta das oitavas de final. Que jogo, viu, Julião? Foi esse, viu? Pois é, golaço do Tardelli de cobertura. O Jô fez 3, deixou dele exatamente ali, no hat-trick do Jô. Foi fantástico, cara. E aí, pra gente começar a entrar aí nas nossas conversas, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Rafa, lá de Nova York, e também pro grande Fabiano Barraca aí, ambos do grupo Galo Vencedor. Tamo junto, rapaziada. Vamos falar aí do interesse do Galo no zagueiro Messias, o Luiz. E para isso a gente tem um áudio que o Beto mandou aqui pra gente. Agradecer ao Beto a gentileza, a generosidade. Ele contando aí pra gente essa história e depois você faz a sua... Fala pra galera o que é que você pensa do interesse do Galo no Messias. Fala, Julião, fala galera do Rolê com a Massa, tamo junto, aqui é Beto Guerra da Web Rádio Galo. Sobre o Messias eu recebi a informação do interesse do Atlético no jogador. O Atlético estaria negociando para a contratação do zagueiro que pertence ao América, mas está emprestado ao Rio Ave de Portugal. Porém, dificilmente ele permanecerá no Rio Ave, pois nem tem jogado. Em várias partidas, nem no banco ele ficou. Então é bem provável que ele volte ao América e aí o Atlético negociaria a sua contratação. O jogador tem 25 anos e eu sinceramente acho uma boa. Penso que ele disputaria vaga no time titular. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. E aí, Messias é uma boa para o Atlético? Seria titular no seu time? Um abraço a todos, tamo junto, obrigado. Vamos lá, ô Julião, o Messias, a gente... Vamos lembrar do Messias enquanto ele jogava no América, que foi quando se destacou e ali grande parte da torcida já pedia, né, a contratação do zagueiro. Teve um burburinho ali do torcedor atleticano pedindo a chegada do Messias no Galo, à época, isso há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Cara, no América o Messias foi muito bem, né, se destacou muito. Um zagueiro de muita força física, tem qualidade, 1,92 m, se não me falha a memória que é a altura dele. Então assim, ajuda muito na jogada aérea, tem qualidade no desarme, naquele 1 contra 1. Aí vem agora a segunda parte, que aí fica um pouquinho mais complicado. O Messias não deu certo no Rio Ave em Portugal, né? Em 1 ano e meio lá, se eu não me engano, nessa temporada foram 5 ou 7 jogos apenas. Então aí a gente tem que tentar entender os motivos pelos quais o Messias não foi bem em Portugal, que não é uma liga muito forte também, né? Pois é, cara, mas aí eu não lembro, ontem na live da madrugada, eu não sei se foi o Thiago de Araújo ou se foi o Beto, que eles falaram uma coisa e eu concordo muito com eles, cara. Às vezes o cara ele não dá certo na Europa, mas, ou se foi o Thiago Fernandes, mas é por diversas
coisas que às vezes não é só o futebol. Claro, com certeza. E se a gente vê no Brasil também, quando o jogador vem aqui da América do Sul, de países menores, Peru, Venezuela, Uruguai, chega aqui talvez não dá certo, né? Demora até pra conseguir se adaptar. Vou te falar o nome então aqui. Davi Terans veio como vice-artilheiro do campeonato uruguaio. Muito jovem, promissor e não deu certo, né? Então existem essas coisas e às vezes o que o cara ele precisa é sentir-se confortável para poder ter a cabeça fresquinha, para poder desenvolver o bom futebol. E aí o Messias em Belo Horizonte, junto da família, imagino eu, aí a história ela muda de figura, né? Claro, e o Messias, assim, eu concordo com o Beto, se ele vier pro Atlético, né, e jogar o que ele jogou no América, ele chega assim para ser um reforço para disputar a vaga no time titular, cara. E aí sim se pode considerar um reforço, não é mais um, né? E nesse momento tão difícil que os times brasileiros estão passando financeiramente, talvez o Messias, por estar em final de contrato no time português, não seja um jogador tão caro, e ainda é jovem, né? 25 anos, eu acho que chega para somar muito e é uma boa contratação sim, cara. Eu não vejo ele como um investimento, não. Assim, eu digo como um jogador para investidor. Aí ele eu acho que seria para o Galo por causa de idade. Mas relação custo-benefício, o Galo pensando em Lucas Veríssimo, se colocar salário e o que cada um já provou, eu sou muito mais o Messias. Cara, eu pensei nisso. Na hora que falaram 50% do passe do Lucas Veríssimo na faixa de 5 milhões de euros, traz o Messias tranquilamente. Pois é, cara. É uma loucura isso, gente. O futebol brasileiro, o Santos pedir avaliar o Lucas Veríssimo para o mercado interno por 10 milhões de euros quase 60 milhões de reais, cara. Isso aí é fora da realidade do Brasil, né? Então, assim, eu concordo com você e acho que o Messias chega para somar. E ainda ali, né, nessa posição, outros nomes, né, além do Lucas Veríssimo, também que se falavam era o Kusevich, né? O chileno que joga na Universidade Católica, que também é jovem, tem 23 anos, também não tem, é uma boa aposta, não tem também tá em final de contrato, então o valor é baixo. Mas no caso dele, do Kusevich, ele é jogador de investidor. Sim, né? 23 anos, 22 ou 23 anos. Então assim, cara, são bons nomes e é isso. Hoje a torcida dificilmente deverá esperar por contratações de jogadores bombásticos, consagrados, porque, cara, é difícil. A gente tem que baixar a bola, calmar um pouco, porque a realidade do futebol atualmente, financeiramente no Brasil, como no mundo inteiro, né, Julião? Mas no Brasil a gente vai passar muita dificuldade, cara. Então, eu acho o Messias, por tudo isso que a gente falou, seria sim um grande reforço pro Galo, cara. Maravilha. E a galera que tá aí curtindo, né, o Rolê com a Massa, que também está assistindo aí no Facebook e no YouTube, pode mandar áudio aqui pra gente no 31 971 20 96213, começando com o Fala Zezé. E aí a gente tem aqui o Ricardo Gley, que bom, cara, tinha um tempão que eu não via o Ricardo aparecendo por aqui. Um abraço, Ricardo. Tem Denilson, tem o grande Erivelton, tem o Bravo Galo, tem o pessoal, até a galera do canal, eu acredito, é o Thiago ou o Henrique. Tem a Maria Aparecida, lá no Facebook tem Gilberto, lá de Embu das Artes, em São Paulo. Obrigado, amigo, que você tá junto com a gente. Tem a Maria também, tá aqui, a galera tá chegando aqui. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Compartilha aí, manda áudio pra gente. No Brasil também, como jogador. Fala, Zezé, boa noite, cara. Boa noite, tudo bem? Aqui é Júlio do bairro Novo Riacho. Aleluia, mandaram a barca embora, graças a Deus. Mas tinha que estar os culpados também ajudar a pagar essa conta, né, seu Alexandre Tadeu, Marques e Rui Costa? Austeridade nada, né, Sete Câmara? Um abraço! O Xará tá nervoso, hein, rapaz? Ixi, aí rasgou, viu? Nossa senhora, o cara tá nervoso. Nós vamos falar disso aí, pessoal. Vai mandando um áudio aí pra gente poder conversar a respeito. É um assunto pro próximo bloco, né, Julião? Exatamente. O que a gente tem pra falar agora é a respeito da fugidinha. Nossa. O jeito é dar uma fugidinha com você, será? Pô, Michel Teló já dizia isso, eles estavam presos lá, sem poder fazer nada. Aí o Casares olhou pro Otero, o Otero olhou pro Casares, e aí rolou aquela musiquinha, né? O jeito é dar uma fugidinha com você. Que irresponsabilidade, senhores Casares e Otero. Vocês são dois bons garotos, bons jogadores de futebol. Não precisa fazer isso, não é nem questão
né, só do Atlético. Aí nesse momento, falar pra vocês dois que são uns caras divertidos, bom astral, alto astral, não tem quem não goste dos seres humanos Otero e Casares. Você olha pros garotos, são garotos sorridentes, felizes, mas poxa, que bola fora de vocês. Tá, o país inteiro nessa coisa de pandemia, o que a gente precisa de vocês são assim, como se fossem exemplos, né? Você tem que dar exemplo pra essa criançada que gosta tanto. A criançada gosta de dar bicuda igual o Otero, gosta de driblar igual o Casares. Então tem vocês como espelho. E aí a criançada vê o papai e a mamãe prendendo eles em casa, né? E aí vê... Julião, olha a música de fundo, Julião, escuta a música. Pois é, aí, ó. E aí os dois vão jogar uma pelada. Vocês estão de férias, tem o direito de fazer o que quer, mas vamos pensar no lado social, galera. Né? Eu tenho certeza que vocês dois têm uma preocupação muito grande com o lado social, né? E eu tenho certeza absoluta que vocês dois devem estar morrendo de vergonha, porque não pegou bem não, né? Eu acho que não pegou não, de jeito nenhum, eu concordo 100% com o que você falou, Julião, e só pra completar, cara, porque na verdade sim, eles podem fazer o que eles quiserem, claro. Mas isso eles não podiam fazer, até porque a quadra deveria estar fechada, né? É Santa Luzia, se eu não me engano, né? Ou Sete Lagoas agora, peço desculpa por não lembrar a cidade certinho, mas a cidade tá tipo assim, a quadra devia estar fechada, ela não pode, por ordem municipal, a quadra não poderia estar funcionando, né? E aí, então assim, eles descumpriram, as pessoas que estavam jogando, descumpriram com uma ordem direta da prefeitura de jogar futebol, cara. E, pô, é o que você falou, é um absurdo porque eles podem, óbvio, eles estão em férias, então assim, muita gente pedindo, o Galo tinha que multar, o Atlético tinha que fazer isso ou aquilo. Gente, o Atlético não pode fazer nada, o jogador em férias, o Atlético só aconselha os jogadores o que eles devem ou não devem fazer. Se eles vão acatar, aí isso aí é de cada um. Agora, Julião, o que eu queria te perguntar sobre esse caso, cara, é o seguinte. Se eu chegasse pra você no início do isolamento, aí há quase 2 meses atrás, e falasse assim, Julião, daqui 2 meses, 2 jogadores do Galo vão dar uma fugidinha, uma escapada pra poder bater uma pelada contra a ordem, contra o aconselhamento da diretoria. Quem você acha, Julião, que seriam esses 2 jogadores? Ninguém. Eu acho que nenhum jogador ia fazer isso, não. Ah, cara, não me surpreende mais nada de falar não. A mim, eu acho que... sabe por quê? Porque pra mim é uma coisa tão surreal isso. Cara, mas o que eu tô te falando não me surpreende mais, sabe? É muito surreal, cara. Não me surpreende. Infelizmente, não me surpreende mais. Esse extracampo, essas atitudes até, assim, pode falar bem maturas, né? Porque sim. O que você falou, eles são espelho pra muitos jovens, muitas crianças. E assim, cara, é uma atitude matura, faz sem pensar, acha que não vai acontecer nada. Então, é um absurdo, cara. E aí, o histórico dos atletas, eu não tô falando mal dos jogadores, longe de mim. Mas, cara, é só pegar o histórico, né? Isso aí a gente já percebe que já é de algum tempo que vem acontecendo coisas desse tipo. Não pegou bem não, gente. Vamos pedir desculpa e vamos virar aí. Só um detalhe. Vou falar pra vocês que é muito rapidinho antes da gente faturar. Que é uma opinião minha, tá, gente? Eu não tô querendo pichar ninguém, é só a forma como eu penso. Todo presidente de clube de futebol, ele herda dívida do presidente anterior. Todo presidente deixa dívidas que ainda não foram pagas, né? E mesmo porque deixa com a anuência dos conselhos deliberativos. Porque senão eles não aprovam e aí vai rolar aí lá dentro uma medida qualquer, né? Pagar dívida, gente, independente de quem as faz, é uma das obrigações dos mandatários. Quando você assume um clube de futebol, você assume com o ônus e com o bônus, né? Então, assim, eu acho... Eu não posso dar assim, certeza absoluta. Eu acho que às vezes a gente confunde muito as coisas. Então a gente tem que sempre pedir para os presidentes para eles seguirem essa linha. Eu assumi o Atlético Mineiro, e principalmente no Atlético Mineiro. O nosso hino ele é único porque ele coloca a gente assim, ó. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Então não existe a sua dívida, a dívida dele. As minhas não, a nossa, é do Galo. Então a gente tem que trabalhar isso aí. E baseado nisso,
O Lucas Tanaka fez uma matéria, tá lá no site www.arquibancadadogalo.com, falando a respeito de como que vem andando aí essa questão das dívidas e como que tá a austeridade. Convido a galera depois aí do programa, dar uma chegadinha lá no site, conferir a matéria e deixar o comentário embaixo também, porque é muito bom, é importante pra gente poder saber se a gente tá fazendo um bom trabalho. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Mágica Pizza pelo FoodWay, porque eu ganho aí um desconto de R$15. Você pede pelo iFood ou você liga lá no Zap Zap, viu, ô Pedrão? 319-9498-5748, a pizza mais espetacular da região de Betim. E nós estamos pedindo aí, hashtag vem pra BH, Mágica Pizza. Logo, logo. Vamos pro meio? Vamos pra... Bora! Opa! Para criar os melhores sabores do mundo, nós utilizamos ingredientes mágicos. Chegou em Betim a Mágica Pizza Delivery. Você vai sentir os sabores mais incríveis do planeta com preços irresistíveis. Acesse o nosso site e conheça o nosso cardápio magicapizza.com.br. Peça pelo zap 994985748 ou peça pelo iFood e pelo FoodWay e ganhe desconto de R$15 na primeira compra pelo app. Siga no Instagram @aMágicaPizza. Mágica Pizza Delivery Betim. Qualidade em forma de sabor. A Rádio da Massa faz a sua parte e você pode fazer a sua. Se liga em mais uma super dica da Parceria Massa. É massa ficar em casa e melhor ainda tomando um açaí maravilhoso ou aquele sorvete saboroso da Toa Toa Açaí. Faça agora seu pedido pelo WhatsApp 97503-3118 97503-3118. A entrega é grátis. A Toa Toa Açaí atende de 14 às 22 horas. Siga Toa Toa Açaí no Instagram. Atende bairro Jaqueline e região. Esse foi mais um comercial da campanha Parceria Massa. É a 90.3, junto com você, nos melhores e piores momentos. Aquele bom dia pra quem sempre acredita. Batalha, vai pra cima e nunca desanima. Bom dia pra quem é galão, alvinegro, atleticano de coração. Bom dia, nação. Bom dia, massa. Bom dia, massa. Um programa onde rola o melhor de tudo: música, informação do trânsito, brincadeiras, prêmios, bom humor, interatividade e as primeiras notícias do galão. E Galo, Bom Dia Massa, de segunda a sábado, às 6 da manhã. O melhor do seu dia começa aqui. Bom Dia Massa, de atleticano pra atleticano. Você sabe o que é isso aí? Isso Prince? Mas não faz parte da sua época, não. Não, isso aí não faz. Não. Mas, cara, são artistas que ultrapassam o seu tempo, né? O Prince, muito famoso. Bom demais. Cara, a gente, antes da gente entrar aqui na nossa nova discussão aqui, eu queria convidar as pessoas que estão aí na região de Contagem, aí, perto da Avenida Coronel Benjamin Guimarães. A hamburgueria Contato Social tá ali na Benjamin Guimarães, como eu disse, número 1949, no Industrial. Você pode pedir ainda pelo iFood e pelo Rappi, e tem 10% de desconto. Tem sanduíches, espaguetes, mexidão e o famoso prato bem bolado, né? E aí a galera que quiser conhecer todos os produtos da Contato Social, é só acessar o Instagram, @Contato Social Hamburgueria. Tem um áudio aí pra gente já entrar direto. Ele vai fazer a chamada. O Thiago de Araújo do canal, eu acredito, vai chamar o Thiago Fernandes do Portal UOL pra conversar com a gente aí. Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta, salve, salve, Rádio da Massa, que prazer estar aqui. Hoje vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar aí do que estava todo mundo esperando, né? Aí a ausência de 6 nomes, os 6 renegados, são eles aí: Ricardo Oliveira de Santo, Lucas Hernandes, Martínez, Cleiton e Edinho. Nomes, eu acho, na minha opinião, praticamente consensuais entre a torcida. Eu acho que uma das primeiras vezes aí a torcida concorda 100% com a diretoria, lembrando aí que uma das maiores dificuldades do futebol do Atlético nem foi trazer novos jogadores, eu acho que foi desatar
vários nós que foram feitos aí com contratações completamente absurdas. Lembrando aí que tivemos Ricardo Oliveira, que começou dando certo no Atlético, mas depois não conseguiu se firmar. Mas o destaque negativo também foi muito pelo Cleiton. O Cleiton foi um investimento muito alto do Atlético, que realmente nunca teve um resultado efetivo. Ele rodou aí Corinthians, Vasco, Bahia, voltou para o Atlético. Foi um leilão que o Atlético ganhou, mas que ganhou realmente uma improdutividade sem fim, né? Então são nomes aí que abrem caminho para novos nomes, para nomes de uma nova era do futebol, nomes de jogadores mais novos, promissores, que tentam e vão tentar incorporar aí o DNA atleticano, fazendo um elenco mais justo, um elenco mais enxuto, para a gente poder ter uma liga com o nosso grande líder aí no futebol, como treinador, Jorge Sampaoli, que a gente deposita muitas esperanças e espero que essa limpeza no elenco traga boas vibrações para que o Atlético consiga efetivamente até o final do ano, tendo a volta do futebol na hora certa, voar em campo e conseguir os resultados que a torcida tanto espera. Então esses são os meus votos, limpar a casa para estarmos abertos a novos nomes e a uma nova era no futebol dentro do Galo. Um grande abraço a todos e uma boa sexta-feira. Valeu, Tiagão. De Tiagão para Tiagão, agora é o Fernandes. Fala, Thiago. Boa noite, cara. Um prazer estar falando com você aqui na Rádio da Massa. Fala, Luiz. Fala, Julião. Tamo junto. Thiago de Araújo, meu xará. Um prazer participar com vocês aqui hoje e vamos falar do Galo. Thiago, vou começar já te bombardeando, cara. Traz pra gente aí o que você conseguiu apurar, as últimas novidades nessa dispensa que o Atlético está fazendo aí, como que vai ser isso, você conseguiu alguma informação e quais jogadores estão saindo do Galo, cara? Então, Luiz, acho importante primeiro a gente vir recapitular a situação. Hoje mais cedo eu havia publicado uma questão sobre o Sampaoli reconsiderar algumas demissões e eu até conversei isso com uma pessoa muito forte do departamento de futebol do Galo, foi essa pessoa que me passou, e eu publiquei essa informação hoje. E aí, como eu até citei para alguns seguidores no Twitter, que acho importante até eu explicar, eu não sei se foi uma forma de despistar, se as coisas mudaram de uma hora para outra, o que eu acredito que não. Acho que foi mais uma ideia de despiste, mas, bom, acontece, infelizmente, vida que segue, e vamos falar sobre a situação que aconteceu hoje à tarde. Hoje à tarde eu confirmei inclusive coincidentemente com a mesma pessoa, que o Galo acertou aí 7 saídas. E agora à noite eu consegui mais 2, o Mansur e o Lucas Cândido entrou nessa lista. Eles estavam treinando com um grupo, mas não vão ficar no Galo não. Os dois estavam treinando, na verdade, à parte na cidade do Galo, mas não vão ficar no clube, não. Os dois devem ser negociados em breve. Além disso, 7 jogadores que o Atlético já foram citados anteriormente. Cleiton, Edinho, Lucas Hernandes, Ramon Martínez, Franco de Santo e Ricardo Oliveira, que são jogadores, e além disso tem o Cleiton também, né? São jogadores que não vão permanecer na cidade do Galo na volta do elenco. A representação está marcada para segunda-feira, às 13 horas, e na verdade, a representação para a realização de exames, né? E aí são 23 jogadores esperados lá pelo Jorge Sampaoli. Um grupo bem enxuto, como ele bem queria mesmo. Só que como eu imagino que o Galo vai fazer mais algumas 4, 5 contratações aí no mercado da bola, mesmo que sejam contratações com um valor bem inferior ao que faria anteriormente por causa da pandemia do novo coronavírus e a consequente crise financeira que deve agravar o país e o mundo no futuro aí, eu acho que ainda pode ser que saiam mais jogadores, porque o Galo tem 23. Ele gosta de trabalhar com um grupo enxuto, cerca de 24, 25 atletas no máximo. Se vierem mais 5, 4 atletas, ele precisaria aí tirar pelo menos mais 2, 3 jogadores desse grupo atual. E aí a gente não sabe quem sairia. Talvez melhor não especular, não. Eu ia citar um nome aqui, mas se eu especulo, o cara não sai, o cara fala, você falou que ia sair. Então melhor não. Mas existe uma grande possibilidade de sair mais gente aqui nessa lista. Ô Thiago, eu vou tentar espremer o máximo de você. Esse nome, cara, que você... Eu tô à disposição, pode espremer o tanto que você quiser aqui. Esse nome aí que você tem, que já pode ser mais uma saída, por meio de uma dispensa, de um acordo amigável, ou é venda, cara, que você tem informação?
ou é devolução? É devolução, isso pode ser. Então, eu creio que o Galo pode sair hoje por uma negociação. Aí não seria especificamente uma venda, talvez uma negociação em que o jogador vire moeda de troca no mercado da bola. É difícil citar nomes, né? Mas, por exemplo, se um jogador X interessa a um clube e o Galo se interessa por um jogador de outro clube, é possível fazer um negócio. Isso, gente, um exemplo, pelo amor de Deus, não é uma informação. Por exemplo, se o Galo se interessa deu por um Scarpa... exemplo. Deu um exemplo. Deu um exemplo, por exemplo, Pedro. Isso, um pelo... exemplo. Isso. O Galo se interessa pelo Luiz. Tá? Isso. Hoje o Galo tem no elenco o Julião. É normal o Galo chegar e tentar trocar o Julião pelo Luiz, sabe? É absolutamente normal. E aí cabe, é claro, o outro clube ter interesse nesse jogador. Tem que vir o Luiz e muito dinheiro, porque aqui é jogador de peso. Ô, Thiago. Exatamente, Julião. Ô, Thiago, esse jogador, ele joga ali no meio campo? Joga. Eu não vou espremer mais não, porque senão... Não, mas eu vou ser muito sincero, Luiz. Aí é o que eu acho, tá? Não é meio uma informação. Eu acho que é possível, por exemplo, que o Casares deixe o Atlético em breve. Eu acho que as consequentes, as corriqueiras, os corriqueiros problemas dele, os recorrentes problemas dele extracampo, podem fazer com que o Atlético desista um pouco desse jogador. Embora o São Paulo já tenha deixado bem claro que ele não se importa com o problema extracampo. Ele falou isso, a gente viu, acho que todo mundo deve ter visto aí recentemente uma entrevista do Nasri, que jogou com ele no Sevilha e disse que o São Paulo não se importa com problemas extracampo. Ele quer que o jogador renda ali, durante o treino e no dia a dia, nos jogos. Então, mas a gente sabe que é um pouco diferente aqui no Brasil em termos de profissionalismo para o pessoal do departamento de futebol. O São Paulo ele pode levar numa boa, mas a gente sabe que o Casares já deixou todo mundo cansado dentro do Atlético. E isso eu tenho uma informação quente. O Casares já cansou todo mundo dentro do Atlético. E é possível, se o jogador não quiser uma renovação, se ele continuar cometendo esses deslizes extracampo, é muito possível que ele deixe o Atlético antes mesmo de encerrar o contrato dele. E aí ele saindo antes mesmo de encerrar o contrato dele, talvez uma negociação. O Atlético pode tentar usá-lo como moeda de troca. Eu citei esse porque esse eu tenho plena convicção e tenho boas fontes dizendo que é possível sim que ele saia do Galo. Que poderia, mas ainda tá no campo do achismo, né? Tem que deixar claro pra galera. Não é uma certeza, viu, gente? É possível, é uma possibilidade, tá? Beleza. É possível, não tá certo que ele vai sair, mas é uma possibilidade estudada pela diretoria hoje. Ô Thiago... Onde há fogo é fumaça, né, velho? Exatamente. Ô Thiago, e só me diz uma coisa, cara, desses jogadores que você citou, dos 9, né, se a gente colocar ainda o Mansur e o Lucas Cândido, cara, o Mansur eu nem lembrava que tava no Galo, viu? Eu também não. O contrato do Mansur deve ter sido 12 anos, né? O contrato do Mansur com o Atlético. Não, e ainda tem jogador que não tá aqui. Mas que, poxa, não vai ser utilizado se voltar. Por exemplo, Denilson não tá aqui, mas se voltar agora em julho, não vai ser usado. Com certeza. Então você já para pensar, tem muito jogador ainda que tem contrato com o Atlético. Cara, e só pra poder completar minha pergunta, desses novos jogadores, Thiagão, você acha que tem algum deles, todos vão ser saída em definitivo, alguns podem ser emprestados, você acha que tem alguma coisa assim, você conseguiu apurar? É possível sim, porque o que acontece, Luiz? É possível sim que eles sejam emprestados. O que acontece, Luiz? Tem jogador aí que tem contrato até 2023, o caso do Zé Wellison, que tem contrato até 2023, o Edinho, se eu não me engano, é 22 ou 23 também. Então são jogadores que têm contratos longos. Por mais que esses jogadores hoje o Atlético não queira contar com eles, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E esse jogador pode evoluir, pode render alguma grana para o Atlético. E aí é complicado você chegar agora, dar uma canetada e demitir esses caras. Amanhã eles rendem, por exemplo, num outro time, num time de um pouco menos de menor expressão. E mesmo ele rendendo, ele pode render algum dinheiro ao Atlético, entendeu? Então, assim, é muito complicado hoje se desfazer de jogadores que são considerados os famosos ativos, né? Isso. Eu tô até colocando nas aspas aqui com a mão, mas vocês não estão vendo. Mas os famosos ativos dos clubes, é difícil desfazer desse jogador hoje, sabendo que existe uma possibilidade de uma recompensa no futuro, de conseguir uma grana com esse atleta no futuro. A diretoria do Atlético sabe disso, os caras não vão brincar com essa questão de futebol. E em relação a isso, eu considero principalmente o Alexandre Matos, o novo diretor executivo do Galo,
um dirigente muito responsável. E eu tenho certeza que ele jamais faria qualquer tipo de loucura com o dinheiro do Atlético. E aí tem uma situação muito importante. Vender esses jogadores, liberar esses jogadores agora de forma gratuita seria um gasto muito elevado para o clube. Sim. A gente sabe disso. Existe até um projeto de lei de um deputado baiano, acho que o Arthur Maia, se eu não me engano, que sinaliza com a intenção de os clubes pagarem... Eu não sei se esse projeto foi votado, se ele já foi recusado, enfim. Mas era um projeto de lei do deputado baiano que a intenção dele era que os clubes pagassem 50% só do valor que ele devia pagar numa cláusula rescisória. Então, isso ajudaria muito os clubes, mas em compensação, acho que atrapalharia os jogadores. E aí, quando eu digo atrapalhar os jogadores, não digo os jogadores de Série A, porque esses caras, poxa... Quando um Edinho da vida que tá longe de ser um craque dentro do Atlético, tá longe de ser uma unanimidade, tá longe de ser um principal jogador, ele rescinde com o Galo, o valor dele que ele tem que receber em 5, 4 anos de contrato aí, gente, certamente ultrapassaria $1 milhão de reais. Sim. Mas o grande problema é esse projeto de lei abranger jogadores de outras divisões. E aí eu seria totalmente contrário a esse projeto, porque abrangeria jogadores de Série C, Série D, e isso atrapalharia totalmente a vida desses atletas que têm salários bem inferiores, né? Tem razão. E aí tem uma outra coisa também. Tem que pensar também em falar assim, eu não conto mais com esse jogador. Mas se você dispensa ou expõe ele, você tem um custo nisso aí. Se não aparece ninguém para contratar, como é que fica? Aí você vai ter, você vai manter salário, você vai pagar salário, ou você vai fazer o acerto, vai buscar um acerto amigável. De qualquer forma, você tem as multas rescisórias para poder acertar. Você tem o lado, né, de salário ou de direito de imagem que eventualmente acabam atrasando. Então, tem toda essa engenharia para ser feito, né? Então, a gente tem que ter muita calma e falar, os caras não estão fora ainda não. Isso é uma tendência. Não é isso? Isso é uma tendência. A tendência é que eles não vão continuar no clube, não é verdade? Exatamente, Julião. Isso é uma tendência. Eles são liberados para procurar novos clubes. Muito provavelmente, por exemplo, o Ricardo Oliveira, até uma próxima que eu tive com o Henrique André, repórter do jornal Hoje em Dia, o Ricardo Oliveira já até acertou a mudança dele para São Paulo. Ele não tem nem mais residência aqui em Belo Horizonte. Esse é um dos jogadores que já tinha sido avisado. No dia 15 de abril, ele já acertou a mudança dele para São Paulo. Eu recebi até um documento do pagamento dele para essa mudança para São Paulo. Foi feita no dia 15 de abril, em meio à pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Ele já fez essa mudança, acertou essa mudança. Então ele sabia que não seria utilizado, ele não está nos planos da diretoria. E quando o cara é liberado assim, é que em que pese ele permanecer com o contrato, o que vai acontecer? Ele vai ter a possibilidade de procurar um novo clube, de encontrar um novo momento na vida dele, um novo destino na vida dele. Alguns clubes já tinham demonstrado interesse no Ricardo Oliveira, inclusive o Goiás. Então, assim, é normal que esses caras não rescindam os contratos, porque rescindir o contrato nesse momento, em que o clube ainda deve alguns pagamentos a esses jogadores, principalmente direito de imagem, é muito complicado, porque além de rescindir e pagar a cláusula rescisória, você tem que pagar uma dívida que você já tem com esses atletas anterior. E aí, rescisão nesse momento é complicado. O que os clubes fazem, então? Eles liberam esses caras seguem com o contrato no clube, eles já sabem que não vão ser usados, eles não serão usados em hipótese alguma nesse ano, mas eles são liberados para procurar novos destinos. E aí, certamente encontrarão em breve. Porque, por mais que eles não sejam, digamos, bons, entre aspas, o suficiente para permanecer no Galo, certamente eles têm alguns outros interessados no futebol deles. E isso já aconteceu em diversas vezes. O Fortaleza, quantas vezes não veio buscar o Edinho? O Goiás não queria o Ricardo Oliveira. Certamente tem algum clube da Argentina interessado em contar com o Di Santo. Isso é absolutamente normal. Verdade. Só que eu sou um cara que eu sou totalmente contra o Atlético emprestar o Edinho pro Fortaleza. Tem que emprestar para qualquer outro time, menos pro Fortaleza. Porque cada vez que empresta o Edinho pro Fortaleza é passar recibo de incompetência. E aí todo mundo sabe por quê. Mas, Tiagão, você fica com a gente pro próximo bloco,
A gente vai parar aqui, porque você não tá vendo, você tem que ficar em casa, né? Porque ficar em casa é massa. A gente ganhou aqui uma caixa de salgado, veio 718 mil salgados da Estação do Sabor, né? Nós estamos aqui degustando, então a gente vai dar um break para comer um salgadinho, né? E ia ser bom esse salgadinho se a gente tivesse aqui uma pimenta da La Pimentaria, né? Que eles fazem, né? As pimentas são criadas de forma artesanal, não tem nenhum composto agregado químico artificial, não tem aquela porcariada que eles colocam lá para matar bicho, é tudo feito de forma bem orgânica, é sensacional. Quem não conhece, precisa conhecer, acessa lá www.lapimentaria.com.br, eles vendem também pela Amazon, vendem também pela lojasamericana.com, tem o Instagram, @lapimentaria, e em breve a gente vai sortear um kitzinho de pimenta lá no Arquibancada do Galo em uma de nossas lives. E aí, só para vocês conhecerem, tem algumas modalidades que são legais lá. Eu não vou dar a receita, não, só vou falar os nomes. Chipotle, Jalapeño, e essa aqui é sensacional. Cão chupando manga. Nossa essa senhora. Deve ser fantástica. Você faz ali você faz ali uma rabada, né? Faz ali uma feijoada. Põe o cão chupando manga. Coloca cão chupando manga e manda uma bola de fogo por cima. É coisa linda, maravilhosa. É gol. Vamos faturar. Enquanto isso, eu vou comer aqui um salgadinho da Estação do Sabor, viu? Um abraço pra vocês. Para enfrentar essa crise e vencer o coronavírus, é fundamental que fiquemos em casa. A CEMIG vai manter as agências de atendimento fechadas por tempo indeterminado e reforça que os canais digitais de atendimento estão à sua disposição. Solicite diversos serviços sem sair de casa pelo aplicativo CEMIG Atende e também pelo CEMIG Atende Web em cemig.com.br. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. A Rádio da Massa faz a sua parte e você pode fazer a sua. Se ligue em mais uma super dica da Parceria Massa. Já que você vai ficar em casa, que tal conhecer um brechó online muito legal? Zuca Brechó. Roupas, acessórios, biju, calçados, uma variedade de peças, produtos exclusivos e de qualidade. Siga no Instagram, @zuca.brechó. Ligue o WhatsApp 31 99 593 7176. 99 593 7176. Zuca.brechó. O seu brechó online. Compre sem sair de casa. Esse foi mais um comercial da campanha Parceria Massa. É a 90.3, junto com você, nos melhores e nos piores momentos. Depois de dar aquela folguinha de uma semana da cozinha pra uma super mãe, agora a Rádio da Massa e a Sugar colocam no ar a promoção que vai fazer a sua mãe ficar o dia inteirinho, sabe onde? Na cozinha. Mas é por um bom motivo. Ela vai ganhar um lindo fogão de piso Cookie com 5 queimadores, lançamento da Sugar, mais um depurador de ar Touch Digital Slim e um super forno elétrico de 42 litros. Porque com a 90.3 a sua mãe pode até ficar na cozinha, mas tem que ser numa cozinha muito massa. E se você é um daqueles tremendo filho da mãe, já pode participar através do Instagram, a Rádio da Massa. A promoção já está rolando e você não vai perder, né? Promoção Agora Minha Mãe Só Quer Ficar na Cozinha. Mais um presentaço no mês das mães da Sugar. Novos fogões Sugar, indispensáveis para a sua cozinha. E da rádio, que é uma mãezona pra você. Menino, mas essa rádio é massa, hein? Adquirir os seus produtos oficiais, é só você entrar em www.bage.com.br/loja do Galo Sion, fazer seus pedidos e na hora que for pagar vai ter o campo lá cupom, você digita ARQ Galo.
vai ganhar 5% de desconto. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da loja do Galo Sion no 319-9103-2585 e combina tudo com eles aí. Vamos dar sequência aí nessa jogada, no bate-bola aí do Luizão com o Thiagão e vamos que vamos. Ô Thiago, no primeiro bloco aqui a gente conversou um pouquinho sobre a possibilidade do Messias em jogar no Galo e tal. O que você acha do jogador, cara? Então, Luiz, eu acho que pode ser uma contratação razoável para o Atlético. É porque, sinceramente, eu me frustraria muito se o Atlético, depois de pensar no Lucas Veríssimo, trouxesse o Messias. Mas eu entendo perfeitamente que o momento do futebol brasileiro, na verdade, o momento do mundo, mostra que há uma crise financeira. E a crise financeira vai pegar todo mundo, inclusive o futebol. E como vai pegar o futebol? Na verdade, já pegou o futebol, porque a gente vê a situação atual. O Atlético teve que reduzir salário de jogadores, o Atlético teve que suspender contratos de funcionários. Como já pegou o futebol, fica um pouco complicado de contratar um jogador como o Lucas Veríssimo, que é um jogador caro. Mas eu sinceramente, depois do Atlético pensar, e a gente sabe que pensou, porque o próprio Dedé admitiu que recebeu proposta. Então, depois do Atlético pensar em Dedé, Kaká, ambos do rival, e no Lucas Veríssimo, que está no Santos, contratar o Messias, eu não sei se seria a melhor opção. E a gente sabe que pensou nesses outros nomes, porque o Atlético foi atrás do Lucas Veríssimo, isso o próprio presidente do Santos disse. O Atlético foi atrás do Dedé, o próprio Dedé disse. O Atlético se interessou pelo Kaká. Esse aí já foi por apuração mesmo, a gente descobriu nos bastidores que era um nome que agradava. E depois de tentar todos esses três, o Atlético terminar com o Messias, sinceramente, para mim é frustrante. Acho que o Messias até pode ajudar o Atlético, mas tá, na minha concepção, longe de ser um jogador extraordinário que resolva todos os problemas da defesa do Galo. Foi muito bom você ter falado, porque você me deu a oportunidade de chegar de voadeira no C pra eu poder discordar. Cara, sabe por que eu discordo? Poxa, o Messias não é tão pior do que esses caras não, e a gente tem que, né, como você com muita competência disse, né, da questão que a gente está enfrentando econômica, né, se você for colocar na balança custo-benefício, o Messias, isso é meu jeito de pensar, né, cara, pelo amor de Deus, o Messias, ele sai, é mais vantajoso, eu não acho ele tão pior do que o Lucas Veríssimo, não, e mais, o cara ganhou o troféu Guará em cima de Dedé e não foi de Mussum e Zacarias, não, foi do Dedé e do Léo Silva. Então, assim, eu acho que ele pode apresentar, ele pode, é igual um Lucas Veríssimo? Não, mas 5 milhões de euros por 50% do passe e você pegar o Messias por 2 milhões de euros 100%, é uma relação legal, o Thiago, assim, é meu jeito de pensar. Eu acho que você prefere o Veríssimo mesmo, temos que ser auspicioso e partir pra riba, não é isso? Exatamente. Eu não acho que o Messias seja um mau jogador. É que eu sinceramente acho ele bem abaixo desses outros três que eu citei. Acho que o Kaká talvez hoje seja no mesmo patamar do Messias, só que o Kaká é 5, 6 anos mais novo que o Messias e tem um potencial para ser muito melhor que ele na carreira. Mas o Kaká tem jeito? Essa é a minha... É difícil. É difícil, mas o que acontece hoje com o Kaká, Julião, é o seguinte. Existe uma pequena possibilidade de ele sair do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje pensa em vender alguns jogadores para pagar a dívida que tem na FIFA. E a dívida que o Cruzeiro tem que pagar na FIFA nesse mês é de 26 milhões de reais. Como o Cruzeiro tem que pagar 26 milhões de reais nesse mês, uma venda, por exemplo, por 3 milhões de euros, 2 milhões de euros do Kaká já ajuda muito ao Cruzeiro. Olha, porque 3 milhões de euros que o Cruzeiro venda são 18 milhões de euros no caixa e boa parte da dívida da FIFA quase praticamente quitada. É verdade. Então, pro Galo seria uma boa possibilidade. E realmente, a ideia do Cruzeiro esse mês é vender por 3 milhões de euros. Poxa, para quem ia pagar, para quem chegou a oferecer, para quem chegou a se interessar pelo Lucas Veríssimo, que é um jogador que o Santos pediu 10 milhões de euros, a gente sabe, gente, que é um momento de crise financeira. Mas para quem pensou em algum momento pagar 10 milhões de euros no Lucas Veríssimo, pagar 3, 2,5 no Kaká, para mim vale muito a pena. E só para ficar claro, o Julião até falou sobre isso, né? O
o Kaká poderia ser um jogador até de investidor, né, Julião? Porque é muito jovem, e aí ele entra nessa... A gente não sabe hoje como vai funcionar os investidores no Atlético, Olha, mas... Eu vou dar a minha opinião. Vocês dois são, né, um jornalista terminando aí, formando. Vocês são pessoas gabaritadas, éticas e tudo, mas eu não. Eu sou essa besta quadrada que nos fala. E eu posso falar, numa boa. Sabe o que eu mais quero? Eu quero que o time de lá se lasque. Eu não quero que o Galo vai dar dinheiro, comprar desse pra poder ganhar. Não, compra Lucas Veríssimo então. Então gasta 5 milhões no Lucas Veríssimo. Eu quero que o rival de bairro afunde cada dia mais. 26 é pouco, eu quero que fique devendo é 100 milhões. Eu sei que vocês dois não tem nada a ver com isso. Aí é a opinião minha, Júlio, tá? Tirar o resto da galera aí. Mas eu quero é que se lasque. Eu quero ver o Galo pra cima e eles afundando mesmo. Não quero nem saber. Mas que vai doer o Atlético se comprar por 2,5, 3 e depois conseguir vender por 8, 9. Cara, vai doer, aí viu? é que tá. O Atlético consegue fazer negócio justo com o América? Difícil. Não vai conseguir com o Cruzeiro também. Isso que eu acho muito complicado. Time pequeno só ataca o grande, endurecendo o jogo. É isso aí. Isso é o que eles vão fazer. Eu acho muito complicado também o Cruzeiro conseguir querer fazer negócio com o Atlético. É aquele... cara, me fugiu a palavra. O time tá ruim, mas pra você, com você eu não negocio. Então eu acho isso lindo, que eu já consegui destilar aqui a minha zoeira e ganhar mais alguns haters cruzeirenses. Não tem problema, mas eu quero perguntar para o nosso auspicioso Tiagão Fernandes a respeito de Adolfo Gaik, Lucas Prato, Luiz Araújo e Léo Senna, que foram nomes muito falados nos últimos dias. Às vezes eu acho até que não é nem fumaça tem, nem nada, mas falou muito disso. Qual que é seu sentimento aí, a gente que já está encaminhando para nossa última rodada de ponteiro? Então, em relação ao Adolfo Gás, vamos lá em ordem. Adolfo Gás, o que eu tenho aqui? O Galo realmente foi atrás desse jogador, só que a proposta que o Galo fez é muito baixa. Eu não sei os valores exatos da proposta do Galo, e sei que a pedida do São Lourenço é muito alta. E como é muito alta, é muito difícil do Galo fazer um investimento por esse atleta. Porque existe também o interesse de times do exterior na contratação do atleta. E aí acaba atrapalhando qualquer situação referente a uma contratação para o futebol brasileiro. Mas assim, talvez a pandemia, a crise que virá pós-pandemia, mude totalmente isso. E aí ninguém se interessa por ele lá fora, o São Lourenço precisa vender para fazer caixa e o Atlético acabe buscando esse atleta. A gente sabe também que a situação econômica do Atlético não é a melhor do mundo, não. Pelo contrário, a situação econômica atual é muito complicada. Mas o Atlético tem investidores hoje ao seu lado. E com investidores ao seu lado, a situação fica um pouco mais tranquila em termos de buscar jogadores com que demandam um certo investimento. E nesse caso, pode ser que a pandemia e o problema financeiro, a crise financeira que virá na sequência, acabe ajudando o Galo. Porque depois dele, você disse o Lucas Prato, né? Lucas Prato e Luiz Araújo, se eles se encaixariam ainda. Prato, Luiz Araújo e Léo Senna, que você disse ainda. Vamos lá. Eu vou falar sobre o Léo Senna, que o Léo Senna eu já tenho aqui de cabeça rapidinho. O Léo Senna, o Galo fez a proposta antes mesmo da paralisação do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus, mas naquele momento o Goiás não aceitou a proposta. O Léo Senna tem contrato até dezembro desse ano. Então, como ele tem contrato até o fim da temporada, eu acho que pode ser que o Galo consiga uma negociação e trazer esse jogador por um valor bem inferior ao que o Goiás pensava anteriormente. Por quê? Mesmo motivo que eu disse do São Lourenço. Vai se tornar um jogador que não deve ficar no Goiás. Ele recusou as propostas de renovação que o Goiás fez. E como é um jogador que não deve ficar no Goiás, ele deve procurar um novo destino. O Galo já está monitorando esse atleta há um tempo. Já enviou um representante para conversar com o Goiás há cerca de 1 mês e meio. Esse representante, coincidentemente, é o empresário, o agente do jogador, que é o Roberto Scheid, se eu não me engano. Não estou lembrando o primeiro nome, se é Roberto ou Ricardo Scheid. É o mesmo agente do Rafinha, lateral direito do Flamengo. O Atlético enviou uma proposta a esse agente e tentou a negociação com o Goiás. Não conseguiu. As negociações esfriaram. Mas isso não quer dizer que o Atlético
cessou totalmente a procura e a tentativa pela contratação desse atleta. O Atlético ainda tem interesse no jogador, mas a negociação só deve acontecer mais para frente, porque o Goiás deve ceder um pouquinho ali, o Atlético também pode ceder um pouquinho aqui, e aí essa negociação pode acontecer mais lá na frente. Hoje, essa negociação esfriou bastante e está totalmente estagnada. Em relação ao Lucas Prato, a gente sabe também que é interesse do Atlético em contar com o Lucas Prato. O Galo gosta desse jogador. Quando eu digo Galo, digo departamento de futebol, incluindo o Alexandre Matos, que recém-chegado ao clube, e o treinador Jorge Sampaoli. O Sampaoli, inclusive, tentou levá-lo para o Sevilha à época, mas não conseguiu a contratação. Mas é um jogador que interessa. O grande X da questão em termos do Prato é salário. O Prato hoje tem um salário enorme no River Plate. O Galo tem uma política hoje bem pés no chão. O que foi isso, gente? Eu tomei um susto aqui. O Galo, é o Galo avisando que tá acabando. O Galo tem uma política bem pés no chão e seria difícil hoje trazer o Prato com esse salário. Se ele aceitar reduzir o salário e entrar no teto salarial do Atlético de R$500 mil, aí sim pode ser que seja possível. Luiz Araújo, para finalizar as perguntas que você me fez, Julião. Oi? O Luiz Araújo. Esse é um que eu não tenho informação, mas eu vi na Itatiaia que o Atlético tinha interesse nesse jogador. Eu fui procurar algumas informações sobre o atleta. Ao que parece, ele não vem sendo utilizado no futebol europeu e poderia deixar a equipe que ele está atualmente. Mas eu não tenho informação de que o Galo fez alguma proposta, consulta ou sinalizou como alguma ideia de contratação desse atleta. Maravilha. Segunda-feira, então, Jesus Dátulo? Jesus Dátulo, segunda-feira. Eu nem sabia se podia falar lá no canal do Beto, lá você, o Beto e o Henrique, entrevistando aí pessoas importantes aí no cenário do Galo, né, velho? Exatamente. E aí, marcado já segunda-feira às 19 horas. E vai ter 4 horas da manhã alguma coisa aí hoje lá na coluna no UOL? Cara, na verdade eu vou fazer... É uma matéria que é mais uma crítica, assim, à gestão atual, porque os jogadores que saíram... que devem sair em breve, foram liberados, que estão fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, eles custaram mais ou menos 20 milhões de reais. E 20 milhões de reais é um valor muito elevado para um clube que vive com problemas financeiros. Verdade. Maravilha, cara. Thiago, muito obrigado. Gente, eu que agradeço o convite. Espero que na próxima eu esteja aí ao lado de vocês. E sem tomar susto com o Galo. Sem tomar susto com o Galo. Maravilha, Thiagão, valeu demais, obrigado. Cara. Um prazer estar falando com você. Passando aí essa crise, esse isolamento. Esperamos você aqui com a gente mais uma vez. Tá ok. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Julião. Obrigado, até a próxima. Valeu. E eu vou aproveitar para convidar a galera para colar na live Rolê, que vai começar daqui a pouquinho, 9h13, lá no canal do Arquibancada no YouTube, que vai ter a presença do Wilder, do Léo Siqueira, do Fael Lima do Camisa 12. E quando terminar a live do Rolê, tem o debate alvinegro na web Rádio Galo com Beto Guerra, André Rap Show, Lucas Tanaka, e eu ainda tô pensando se eu vou liberar o empréstimo do Luiz aqui, que vai estar lá com eles também. Cola com a gente lá nas duas, dá moral pro Arquibancada e depois me ajudem aí, pode mandar sua pergunta lá na live do Beto Guerra na web Rádio Galo, galera. Vamos escutar um pouquinho então de The Cure in Between Days aí, o DJ, enquanto eu mando um abraço pra todos, até a próxima sexta e lembre-se, ficar em casa é massa. É o que